pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vim aqui para ensinar para vocês essas duas pecinhas que são muito fofinhas e são prendas lindas e maravilhosas para você agora começar a preparar no Natal. Eu tenho aqui esse kitzinho e tenho também esse outro kit dessas pecinhas. Essas pecinhas são dois porta. Esse aqui é um porta-fone de ouvidos e esse é um porta-moedas. Eu tenho aqui o porta-fone de ouvidos, ele é assim, você coloca aqui o fone de ouvido e desse lado você tem os seus foninhos e fecha e fica tudo aqui guardadinho. Esse é um porta-moedas, você abre e você tem aqui as suas moedas. O que vocês acharam? Eu vou começar essa semana, todo dia eu vou postar alguns vídeos de peças assim super facinhas de fazer para as prendinhas de Natal, tá? Por exemplo, esse aqui é um kit super fofinho, olha que fofinho esse, já são com estampas de Natal, olha esse. Super bonitinho, já com estampas de Natal. Então, eu vou postar, tentar fazer no máximo, pelo menos por dia, um vídeo assim curtinho com essas peças para vocês oferecerem no Natal. Também pode acrescentar nesse kit, por exemplo, um porta telemóvel. Eu vou ensinar para vocês também um porta telemóvel que vocês também podem fazer do mesmo tecidinho. E são tecidinhos super pequenos. Esse aqui tem mais ou menos 30 e qualquer coisa por 30, mais ou menos. É um tecido pequeno que vocês podem fazer, olha, duas pecinhas e vende o kitzinho, ok? Beleza, então vamos começar a aula. Mas antes, não se esqueçam, quem ainda não subscreveu, subscreve meu canal aqui embaixo, deixa um like para ajudar o canal da Helena a subir. E também quem ainda não conhece as minhas aulas, as outras peças, o grupo lá no Facebook que eu tenho, que eu coloco os moldes, dou muitas dicas, ensino também a trabalhar com as redes sociais e tudo. Tem o link aqui embaixo, tá bem, gente? Olha, vamos lá para a aula, ok? Então, gente, vamos continuar aqui. A primeira coisa que eu vou ensinar vocês é a fazer o molde das pecinhas, tá? Para fazer esse molde, vocês vão fazer um triângulozinho assim no papel. Um triângulo que tem 10 centímetros e meio de cada lado. Se quiser fazer um pouquinho maior, é só aumentar os centímetros. Pode ser 10 centímetros e meio, 11, 12. Mais que 12 já fica muito grande, tá? Então, vocês vão fazer o triângulo no papel e vão pegar uma folha de sulfite. Aqui em cima, no meio, mais ou menos aqui em cima, vocês vão riscar esse triângulo. Então, vamos riscar direitinho o triângulo. Então, fizemos um triângulo. Do lado desse triângulo, pontinha com pontinha, bem marcado, nós vamos fazer outro triângulo. Então, ficou dois triângulos assim. Do outro lado, nós vamos fazer outro triângulo. E o nosso desenho vai ficar assim. E nós vamos cortar esse desenho, mas em uma das pontinhas nós vamos arredondar. Nós vamos arredondar aqui uma ponta. Ele vai ficar assim, arredondado, olha. Ai, gente, desculpa, espirrei. Espirrei de novo, perdão. Ele vai ficar... Nós vamos cortar esse molde, ele vai ficar assim, tá? Depois de cortado, ele vai ficar assim. É exatamente o desenho que nós temos aqui. É esse molde, tá, gente? Pronto. Esse é um. E nós vamos, depois, colocar esse molde aqui. Então, faz de conta que nós colocamos o molde aqui e riscamos ele de novo. Aí, na parte de baixo aqui, do triângulo do meio, nós vamos fazer outro triângulo.
e vamos arredondar os cantos. Vamos arredondar todos os cantos. Então, ele vai ficar assim. Vai ficar um triângulo enorme com 4 triângulos dentro, ok? E nós vamos recortar e ele vai ficar assim. Olha. É um triângulo grande com 4 triângulos dentro. Então, esse é o molde do porta-fone de ouvido, ok? Este vai ser o molde do nosso porta-moedas. Então, tem uma partezinha, um cantinho que é arredondado e a outra é pontuda. O do nosso porta-telemóvel, todas as partes são arredondadas, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o material que eu vou utilizar para fazer esse trabalho. É um joguinho de botões de mola, tá? São 2. Esse é para o meu porta-telemóvel e esse é para o meu porta-moeda. Eu tenho aqui um tecido que ele mede... Cadê minha fita? Deixa eu pegar minha fita. Esse tecido, ele tem 34 por 38. Dependendo do tamanho que vocês forem fazer o triângulo e fazer os moldes, aumenta um pouquinho o tamanho do tecido. Então, eu vou dobrar esse tecido no meio. Peguei um pedacinho de manta que eu tenho, vou colocar aqui. A manta para baixo, o tecido para cima. E eu vou marcar aqui os 2 moldes. Essa medida que eu passei e a medida desses moldes dá certinho para fazer aqui as 2 peças. Então, faz o joguinho. O porta-moedas igual ao porta-fone de ouvido. Então, dá para você encaixar e ainda sobra o tecidinho que dá para fazer mais alguma coisinha ainda. Então, você coloca o porta-telemóvel, o porta-fone de ouvido e o outro. E ainda sobra tecido. Então, vamos lá riscar. Pronto, eu tenho os 2 aqui riscados. Eu vou segurar esse tecido junto com a manta. Então, ele está assim, gente, tá? Os 2 moldes aqui riscados. E eu vou costurar agora em cima do risco que eu fiz da marcação, tá? Do molde. Eu vou costurar, passar a minha costura em cima da marcação do molde. E vou deixar um espaçozinho em uma das laterais aqui, desse triângulo que ficou grande, que é referente a esse molde, que é o molde do porta-telemóvel, fone de ouvido. E o outro que é o porta-moedas, nessa parte mais longa aqui, mais comprida, eu também vou deixar um espaçozinho para poder desvirar a peça, ok? Então, vamos lá. Então, eu costurei a peça aqui, uma aqui, e deixei um cantinho aqui, para um buraquinho para poder cortar. E aqui é a mesma coisa. Agora, eu vou recortar. Agora, eu vou recortar com uma margenzinha de mais ou menos meio centímetro, tá? E fica assim. E vai ficar assim, o moldezinho do porta-moedas e o do fone de ouvido. Agora, eu vou picotar aqui, fazer os picos aqui nas voltas arredondadas. A mesma coisa no meu porta-moedas, vou fazer aqui. E vou, nos cantos, vou fazer um pico aqui nos cantos.
desvirar. Onde que tá meu meio? Aqui. Isso é super facinho de fazer, gente. Dá pra fazer, eu fiz com um pedacinho de tecido que eu tinha aqui, mas vocês podem fazer com qualquer retalho. Eu fiz eles assim junto, porque eu quero o conjunto, tá? Quero fazer o conjuntinho e eu vendo para as clientes o conjuntinho, tá? Fica o joguinho. Olha, depois de desvirada, fica assim. Eu vou acertar bem aqui as voltinhas, deixar tudo bem certinho. E vou passar uma costurinha de acabamento todinha à volta. A mesma coisa nesse. Eu vou desvirar, vou acertar todos os cantinhos e vou passar uma costura de segurança, uma costurinha de acabamento, já fechando a minha abertura aqui da virada. E já mostro pra vocês como é que ele fica já com o acabamento feito. É super facinho de fazer, é um instante que você faz isso. As voltinhas tem que estar bem certinhas. Os cantinhos tem que estar bem certinhos, tá? Ele tem que ficar bem certinho os cantos. Então, agora é só passar e fazer a costura de acabamento. Gente, fica assim, olha. Esse é o porta-moedas e esse vai ser nosso porta de ouvido. Fone de ouvido. Agora tem a dobra. Vou ensinar vocês a fazer a dobra. O nosso porta-moeda, essa parte que tem o biquinho, tem uma parte que tem o biquinho e tem uma parte que é arredondada. Essa parte que tem o biquinho vai se encontrar com essa outra partezinha aqui, ó. Então, você junta essas duas partes. Eu vou mostrar de novo. Ele tá aberto assim. Essa parte que tem esse biquinho vai se encontrar com esse outro biquinho aqui, ó. É só virar e passar uma costurinha aqui agora, tá? Passa uma costura de acabamento bem na pontinha, tá? Então, está pronto o nosso porta-moedas. Agora falta colocar aqui o botãozinho, ok? Então, esse fica aqui guardadinho. O nosso porta-fone de ouvido, ele tem duas partes. Uma parte onde nós vamos colocar o fio e uma parte onde nós vamos colocar os fones. Então, nós temos que fazer aqui a dobra certinha. Essa parte aqui, qualquer uma das partes do meio, vem pra frente. Ela vem pra frente, que vai formar o desenho que era esse, ok? Uma outra parte aqui do canto, nós vamos fazer como fizemos no outro. Vamos juntar essa parte com esse biquinho. Então, nós vamos virar e juntar os biquinhos. Ele vai ficar assim dobrado. Agora, é só acertar ele. Nós vamos acertar ele e vamos passar uma costura nessa lateral. Então, eu vou fazer de novo, tá? Vamos lá. Qualquer um dos bicos você pode fazer isso. Você vira um aqui pro meio. Que o molde vai ficar igual o molde do porta-moedas.
Aí você vai pegar o biquinho que tava daquele lado, dobrar aqui certinho. Vai pegar o biquinho e vai unir aqui. E vamos passar uma costura nessa parte, tá? Aqui para vocês entenderem direitinho, assiste o vídeo todo. Assiste o vídeo todo antes de começar a fazer a peça, que depois vocês vão ver que dá super certinho, tá bem? Ele fica super bonitinho. Depois só dá uma ajeitadinha aqui, pra gente fazer a costura certinha, tá? Ó. E nós vamos fazer aqui uma costurinha bem na ponta. E nós temos aqui o nosso porta-fone de ouvido, aonde nós vamos colocar o fio do fone de ouvido aqui dentro. E aqui nessa outra partezinha, nós vamos colocar o fone. E fechamos aqui com um botãozinho de pressão. Nós vamos colocar agora o nosso botãozinho. Cadê? No alicate. Então, nós vamos marcar aqui no meinho. Fazemos aqui a nossa marcação. Ele fica mesmo um triângulozinho. Eu deixo ele um pouquinho só aberto aqui em cima, que é para depois, quando eu colocar as moedas, ele fica gordinho, não fica apertado, tá? Então, vamos lá. Só toma cuidado na hora de virar, de fazer o furinho, para não furar aqui do outro lado, tá, gente? Essa partezinha do botão, que é assim, tem essa partezinha de cima, eu ponho na parte de cima, tá? E essa outra partezinha, que ela é assim pra dentro, um buraquinho, eu ponho aqui na parte de baixo. Você põe ele pra fora. Gente, é muito facinho fazer isso. Muito, muito facinho. Olha que instante que eu fiz isso. E você pode vender o conjuntinho, pode fazer até outras pecinhas iguais, por exemplo, um porta-telemóvel. E também do mesmo tecidinho e faz o conjuntinho, trio. É muito legal esses conjuntinhos agora para vender no Natal, tá? E ele já tem, olha, o tecido dele já é com motivos de Natal, olha que fofo. Aqui é a mesma coisa. Só toma cuidado, porque aqui agora são duas partes. Não pode ultrapassar o furo, tá? Coloquei errado ali o botão. Opa. Gente, eu coloquei esse botão errado. É essa parte pra dentro. É tomar cuidado pra não se distrair, não é? Ainda bem que eu vi que tava fazendo outro. Então, fica assim. Agora eu vou colocar aqui meu alicatinho.
Prontinho, olha aqui, temos o nosso porta-moedas. Cabe bastante moeda aqui dentro, gente. Super fofinho. E tenho aqui nosso porta-telemóvel. Desculpa. Porta-fone de ouvido. Vai o fone de ouvido aqui. O fio fica desse lado e os foninhos aqui. Então a gente guarda ele na bolsa e ele não fica todo embaralhado. Fica super prático. E fechamos aqui. E temos aqui 2 triângulozinhos super fofinhos para o nosso kit. E como eu disse, vocês podem fazer mais uma outra peça e vender junto, além dessas, tá? Então fica aqui a dica. Respondam aqui embaixo. Esse vídeo vai lá pro grupo, claro, né? Então respondam aí embaixo se vocês têm interesse de ir durante a semana. Eu tô com uma ideia de fazer a semana das prendinhas de Natal, tá? Então, de brindezinhos de Natal, assim, super fofinhos, práticos e fáceis de fazer. Então, escreva aí embaixo se vocês têm interesse, querem, que eu vou fazer. Não esqueçam de subscrever o canal, quem ainda não subscreveu o canal. Deixem seu like para ajudar o canal da Helena a crescer. E quem ainda não conhece, aqui embaixo na descrição tem o link do meu grupo no Facebook, onde eu ensino todas essas dicas e vários outros moldes de outras peças, tá bem? Então, gente, olha, um beijo grande para vocês e até a próxima aula.